Boa noite a você que nos acompanha nessa segunda-feira. É uma alegria estarmos aqui no começo da nossa série sobre a mitologia grega, onde nós traremos 5 mitos que são bem interessantes para a gente trabalhar e pensar em temas que são muito comuns e muito pertinentes à realidade na qual nós vivemos, né? De certo modo, a gente vai trabalhar num certo, não com o texto em si, né, mas com um certo relato assim, e fazendo de certo modo um estudo de caso, uma certa análise assim, nesse conteúdo. Então é uma alegria, é bom que você acompanhe, porque nós vamos relacionar esses mitos com as nossas vidas, com a minha vida, com a vida da Camila e com a tua vida. Então vai ser muito interessante. Camila, boa noite. Isso, boa noite, Otávio. Boa noite para você que nos assiste, que nos assistirá. Então, seja muito bem-vindo. E como o Otávio falou, né, os mitos são muito interessantes, né, os mitos gregos. Mitologia grega é muito interessante. Cada história, ela reflete alguns dos dramas humanos. Ela, a mitologia grega, ela nos reflete muito, né? Reflete nosso drama, nossas histórias, como o Otávio falou. Então, não vamos simplesmente contar uma história e passarmos, mas trazemos alguns traços, e acho que uma coisa que a gente sempre procura aqui, né, no Amorintos, aqui, né, é instigar a reflexão. Isso é bem importante, né, que isso também possa se tornar, né, e aí a gente quer também com isso e tá motivando para que você possa também não só receber informação, mas refletir sobre essa informação que a gente recebe de diversas formas e meios, enfim. Vamos para os nossos. Pode falar? Patrocinadores, vamos Manda lá. ver. Eu na tela e você vai no banner, vamos lá? Ah, aí, ó. Olha só. Camila, vai você. Bueno, gente, psicoterapia Morintos, estamos aí, né? Neste número aqui embaixo, você vai entrar em contato com o Otávio, ou você pode também ir pelo QR Code aparece no canto ali da tela inferior. Você pode Isso, fica mais fácil pro Otávio. Para mim, eu tenho que cruzar o Otávio e aí não dá. No canto inferior, vai falar diretamente com o Otávio. O Otávio tá com a sua agenda aberta, tá com horários disponíveis para estar atendendo. Então Vários pode. também não, tá? Não é muito, gente. Por Manda isso que eu fui me mensagem corrigir. agora, porque manda mensagem rápido, porque, né, É, favorito. realmente, realmente. Então, entra ali. Fazer psicoterapia é um processo muito interessante. Como a gente estava falando no início, né? Eu falei anteriormente, nos ajuda a instigar a reflexão, né? A encontrar novos caminhos de possibilidade de sentido, a nos autoconhecermos e também melhor lidarmos, né, com os nossos dramas, né? Bueno, então fica o convite, entre em contato também na descrição desse vídeo. Tem um link para você falar diretamente com o Otávio, tem um link da nossa landing page, então dá para você estar se inscrevendo, manda recado, a gente te responde, pode ser aqui pelo YouTube, mas pode também nos mandar lá pelo Instagram. Entre em contato conosco, a agenda, vai ser uma alegria te acompanhar. E aqui, gente, né, textos personalizados, Camila Ribeiro. Meu foco praticamente não, principalmente noivas, mas faço para todas as Velório. ocasiões. Oh my God, ele sempre fala isso. Ó, gente, eu tô começando a pensar que ele tá desejando que eu prepare meu velório. Não, mas o meu, Ai, 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 você quer que eu seja deixe bem no tercinho preparadinho. pronto? Claro, não sabeis o dia nem a hora. Gente, não, você tem, ó, vida longa, viu? Por favor, não me deixe viúva antes da época. Mas podem aí tá fazendo sua encomenda, né, entre em contato, esse número você vai falar diretamente comigo. Eu gosto muito de marcar uma videochamada ou enfim, ali pelas conversas e te conhecendo mais e compreendendo o jeito, né, como você pensou, como que você gostaria, né, deste terço ou deste rosário também, já fiz alguns rosários. Então, quem gosta aí de acompanhar o rosário de madrugada, enfim, ou rezá-lo
né, em algum momento do dia, ao longo do dia, pode entrar em contato comigo também, vai ser um prazer te atender. Bora lá? Aí, já mudo lá. Aí. Mudei. Ô, Camila, para começar, eu vou deixar um recadinho bem explícito aqui, pessoal, né? Assim, ó, vocês vão falar, mas a mitologia grega é pagã. Mas esse negócio de mito não é ciência. Vamos rebater já as duas coisas. A mitologia grega é pagã? É, e daí? Está rebatido. Não faz diferença nenhuma no sentido daquilo que a gente. Nós não acreditamos nos deuses gregos, porra. É uma questão de leitura. E outra coisa. Mas a mitologia não é ciência, não tem como usar. Não tem como usar a mitologia para essas coisas por causa que ela não é ciência. Ai, vamos lá. Primeiro que assim, ó, já existe uma série de saberes que não são ciência, mas que funcionam de certo modo simbólico, como um óculos para se ler a realidade. Se você acha que o que não é ciência é inválido, ora bolas, você acha que o mundo começou a ser conhecido no século XIX. Tudo que existiu para trás mais ou menos não servia, sendo que era um conhecimento altamente simbólico, mas muito simbólico. O modo de fazer filosofia, o modo de fazer tudo era assim. Tudo era simbólico, tudo era desse jeito. Ou você acha que a receita do médico antigo era o omeprazol. A receita do médico era olha pro sol e faz uma caminhada, caramba. E detalhe, muita gente com depressão, muita gente com baixa de energia, muita gente que não tá dando conta ali dos seus afazeres, é porque tá faltando fazer caminhada e olhar pro sol. Tomar um pouco de sol, E não só tô dando isso, falta vitamina essa D. conexão com essa conexão com a realidade e essa instalação na realidade é a partir disso. Porque sem isso não tem como entender o ser humano por inteiro. Não existe um vazio, um buraco que a ciência não explica e é através dessa linguagem simbólica, através desses saberes que foram produzidos antes da ciência moderna e contemporânea. Antes disso, esse conjunto de saberes e que são fundamentais. E não é que a gente vai partir deles, mas a gente vai se basear nessas histórias. Vamos lá, Camila. Qual que é essa nossa primeira história de hoje? Nosso primeiro mito e até o que deriva talvez dele hoje tá em moda, né? O primeiro mito que nós vamos falar é o mito de Narciso. Primeira pergunta aí, vocês conhecem o mito de Narciso? Já ouviu falar? Provavelmente uma coisa que está em voga agora muito, né? O narcisismo. Todo mundo é narcisista. Será que mesmo todo mundo é narcisista? Enfim, vamos adentrando. Quem era Narciso, né? A visão mais. Né, diz o mito que Narciso é filho da ninfa Liríope e de Zéfiso, deus dos lagos. Certa vez, quando Narciso ainda era uma criança, sua mãe procurou o adivinho Tiresias para saber se o filho teria uma vida longa. A resposta deixou Liriopes, sua mãe, perturbada. Ele só viverá muito se não se conhecer. Desde pequeno, Até Narciso. aí já é interessante, né, Camila? Até aí Sim, já é sim. interessante, né? Ele só viverá muito se não se conhecer. Porque aqui a gente tem um negócio que é muito contrário, bem pelo contrário do que a gente prega, mas é que assim, ó, que eu tenho um negócio que é muito mitologia grega, que é predestinação. É muito mitologia grega, é muito predestinado. E por que a mitologia grega é assim? Porque os deuses gregos, gente, não são deuses perfeitos. Essa que é uma parada assim que o pessoal não consegue entender. Os deuses gregos, a questão do culto à divindade grega, ele é uma parada meio assim, meio super-heróis, assim. Ele tem uma virtude ou uma potencialidade elevada lá no alto e no resto ele é um cocô na vida, assim, sabe? Então, é mais ou menos assim e todo símbolo grego, toda virtude grega, todo deus grego, ele tem um contraponto em si mesmo
e fora de si Hum, mesmo. Lógico, tem os deuses antônimos, tal, aquela coisa toda, mas em si mesmo ele tem o seu fracasso e a sua virtude, sabe, muito desenhados, então, por isso eles são muito humanos, potencializado humanidades nele muito forte, assim. Isso é interessante que você trouxe, né, e nós normalmente a gente faz esse reforço. É um convite mais pra gente nos ajuda a nos conhecer e a refletir, do que: "Ah, como é esse Deus?". Pensar assim, todo mito, nós poderíamos trabalhá-lo num processo de desenvolvimento humano, né. Há pessoas que de fato são muito agraciadas fisicamente. De fato. Ou pode ter uma qualidade muito excelsa, ela canta extremamente bem. E aquilo, ao mesmo tempo que poderia ser né, onde ela pessoa poderia, sei lá, como que frutificar, desenvolver, O que poderia ser enriquecer. a causa de erguimento é causa de queda, muitas vezes. Justamente, justamente, porque, ninguém canta tão bem como eu, né, e ela humilha os outros, ou, né, ou aquilo assim: "Espera, sim, vamos se juntar, como eu te ensino. Ó, realmente você não tá tão bem, mas eu posso, né, te ajudar, você pode vai continuar treinando, você desenvolve", por Ah, aí e vai. tu pega, por exemplo, é só você pegar, por exemplo, artista, esse que é o drama do artista. Os artistas, eles são fodidos nas coisas que eles fazem, são muito bons, mas às vezes têm uma vida de merda. Então, isso é bem isso é bem comum, assim. E o Narciso tem uma parada, a Camila vai continuar falando ali, ele se apaixonou por ele mesmo. Sim, de tão belo que ele era. Então, sigam, Pode seguir, desde dando pequeno, uma né, Narciso. puladinha, mas vai seguindo. É interessante, desde pequeno, Narciso chamava a atenção pela beleza. Conforme os anos foram passando, não faltava pretendentes, tanto meninas quanto meninos, interessados pelo Eita, belo rapaz. Mas Narciso não queria saber de ninguém, desprezava a todos. que ele era Certo dia, tão pica que para os outros não interessava. não tinha ninguém igual a ele. Não tinha Talvez você ninguém esteja que o sozinho por causa disso, não porque te ah, falte pretendentes. Mas porque ninguém é tão bom ou tá naquele patamar que você que coloca você no que você coloca, exatamente. justamente. Certo dia, enquanto caçoava no bosque, não prestou atenção, Narciso foi surpreendido por Eco, uma ninfa condenada a Eco, repetir eco, 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 perdão, é isso, eu falei Éfon, né, por Eco, eco. uma Não, mas é que ninfa. eu quis fazer um eco, 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 E eco. olha que interessante essa ninfa, né? Ela é condenada a repetir o final das frases que os outros falavam. Essa maldição havia sido imposta pela deusa Hera, Engraçado. irritada pelo fato da ninfa distraí-la com sua tagarelice, enquanto Zeus, seu marido, se encontrava com suas amantes. Se É encontrava com suas amantes. sim, é interessante aqui, né, essa questão dessa punição também, né? É A interessante aqui essa tagarelice, questão dessa punição. Eu tô repetindo que nem a ninfa. punição, punição. Né. Ok, aqui a gente poderia adentrar, mas vamos centrar aqui no Narciso, né. O diálogo entre Narciso e Eco, como se podia imaginar, não foi nada bom. Eco só conseguia repetir as últimas palavras de Narciso dizia. Confuso e um tanto irritado, imagina se as outras não estava bom, como que seria com Eco, Narciso repeliu Eco no momento em que a ninfa tentou abraçá-lo. Sentindo-se rejeitada, a pobre Eco se isolou no meio do bosque e já não queria mais comer nem beber. Tempos depois, ela morreu, por sua voz mas sua voz permaneceu. Eis a origem do Eco. Após o incidente com Eco, Narciso continuou desprezando todo mundo que ousasse querer conquistá-lo, até que um dia uma ninfa clamou aos deuses que Narciso fosse punido, e a punição veio pelas mãos de Nemesis, a deusa da vingança. Durante um passeio pelo bosque, Narciso encontrou uma fonte de água cristalina que até então nenhum ser vivo havia tocado.
debruçou-se sobre a fonte e, sem se dar conta de que se tratava de seu próprio reflexo, viu um belíssimo jovem olhando diretamente para ele. O deslumbramento foi tão grande que Narciso não conseguia parar de olhar para aquele misterioso rapaz. Estava, enfim, apaixonado. Mas logo veio a decepção. O amor de Narciso não era correspondido. Nem abraçar o seu amado ele podia. Apesar disso, recusou-se a abandonar a fonte de água, na esperança de que um dia pudesse concretizar o seu amor. Mas isso jamais aconteceu. E qual que é o fim Profundamente de Narciso, Camila? deixou de comer e beber e acabou definhando à beira da fonte de água, no lugar onde morreu. Nasceu uma floresta amarela e branca, que hoje é conhecida pelo nome de Narciso. Tá, Né? uma primeira coisa interessante, vocês perceberam a insegurança em Narciso? Onde é que tá a insegurança do Narciso? Ele não se deu conta que o reflexo era dele mesmo. Se ele não se deu conta que o reflexo era dele mesmo, ele, lá no fundinho da alma dele, não se achava tão bom assim. Então, o narcisista, a Camila vai falar sobre o transtorno, né? A Camila vai falar sobre o transtorno. Mas aí tem uma Um parada drama meio. profundíssimo. É um tema Perdão. profundíssimo, assim. Mas, e dele acabou definhando por apaixonar-se por si mesmo e não conseguir largar aquilo. Ou seja, você aí, eu aqui, a gente que está sempre buscando essa satisfação de si mesmo, no sentido de se achar, de se colocar num patamar superior a tudo, e que ninguém pode alcançar esse patamar, a gente vai acabar definhando no nosso próprio egocentrismo, Uhum. nosso próprio espelho. Porque o espelho reflete a nós mesmos, só que nós não conseguimos ver a realidade. Qual que é a realidade? É aquilo que está lá no fundo da nossa alma. Que às vezes são coisas boas e coisas não tão boas. É isso que Sim. Narciso não conseguia ver. E a Camila fala com vocês um pouquinho do narcisismo. A Camila que é mais escolada nessa parada do que eu. Sim. Sabe uma coisa que. Eu vou jogar uma coisa aí você pensa aí que me veio, assim, porque eu fiquei pensando, né? Sei lá, a deusa lá da vingança podia ter colocado um espelho na frente do Narciso. Mas foi uma fonte de água, algo que não é, tipo, não dá nem pra tocar, é tão, Hum. né? Você vai pensando aí, mas vamos falando sobre a questão do transtorno, né? Primeiramente, gente, um alerta. Podemos sim buscar informações e devemos buscar informações, conteúdos, enfim, em Google e tudo mais. Mas até a gente joga lá no ChatGPT, mas tem um pé atrás. Busque fontes confiáveis, porque o que Porque tudo que parece a gente agora. coloca no Google pode ser câncer ou AIDS, ou talvez os dois, tá? Sim, Pode ou ser você que vai seja morrer. câncer, AIDS ou os dois. Sim, sim, justamente. E é o que parece. Quando a gente lê uma descrição de um narcisista, parece que todo mundo é narcisista, dependendo da onde você entra. E muita coisa não é narcisista ali. Uma coisa é falta de formação, falta de caráter, imaturidade, egoísmo. Tem coisas ali que não é uma pessoa com um transtorno narcisista, mas é uma pessoa egoísta. Eu não diria nem falta de caráter, eu diria, né, porque esse negócio falta de caráter é complexo, mas defeitos de caráter. Sim, é melhor. Quando a gente diz uma pessoa mau caráter, nós também temos maus caráteres, tá? Sim, Todos sim. nós temos Não, defeitos, né, Camila? isso, não, achei Caráter, defeito muito, enraizado. muito boa essa colocação, muito boa essa colocação. Então, tá, mas vamos falar, o que que é uma pessoa narcisista? E é uma pessoa que de fato tem um transtorno narcisista, porque uma pessoa egoísta, conforme ela se deixa, ou às vezes quando ela é impelida contra a parede, ela fala assim, realmente aqui eu tô me colocando no centro do universo. E ela consegue trabalhar, se ela quer, se ela deseja, ela pode ir trabalhando esses defeitos de caráter, nessas as pontos vulneráveis, como todos nós temos e todos podemos amadurecer.
E se abrindo a dividir, a enfim, né, amadurecer em vários pontos. Outra ou a pessoa que sofre do transtorno narcisista, ela realmente ela não consegue fazer esse nexo com a realidade. Então, realmente, ela é o suprassumo da humanidade, mas olha que interessante, né, normalmente, para as pessoas de fora, que eles são trabalho, enfim, mas assim, que não são de dentro de casa, aqueles mais próximos, é uma pessoa amável, dócil, consegue conversar, respeitosa e tal. Para os de dentro, Contudo, quando o convívio vai aumentando, né, e sim, a intimidade vai aumentando. as coisas começam a aparecer, né, mas principalmente ela vai escolher, vai ser os próximos ali, os de casa, né. Eh, ela vai ter algo assim que ninguém consegue, igual Narciso, ninguém consegue, fazer tão bem quanto ela, ser tão bom quanto ela, ninguém pode rebater o que ela pensa. Tem pessoas com e assim, gente, uma coisa que nem tem o aspecto autista, o aspecto tal, dentro do narcisismo, nós também falamos de um espectro, ou seja, nem todo narcisista primeiramente, que qualquer, vamos supor, depressão, nem todo depressivo é igual, né, mas dentro do narcisismo a gente também vai falar de um leque, ou seja, e é interessante aqui, que não tem nada de um traço narcisista, nada de um amor próprio, é patológico também, né, se eu tenho tipo, eu não sinto um desprezo, não tenho Uhum, né, isso é patológico. O excesso, né, o suprassumo aí da humanidade, como o Narciso o era, também é patológico, né. Então o que nós vamos falar? Então a ausência, oh my God, e a totalidade, tem que fazer pertinho assim, a ausência ou a totalidade são patológicos. Vai ter uma parte de saudável aqui entre a ausência, oh my God, é muita tecnologia para minha pessoa, entre a ausência até um certo ausência patológica, mas um grau de narcisismo é saudável e necessário, e a partir de um momento, a gente vai observando aquilo que a gente chama de traços narcisistas. Mas detalhe, a uhum. pessoa ainda não tem o transtorno. Transtorno. Transtorno é quando passa de um ponto em diante. Sim, passa de um traço, Uhum. né, e Passa de um afeta traço, exato, a analogia aí sim. é perfeita. E A aí ela analogia é começa perfeita. realmente a ser disfuncional, né, para ela mesma e para quem convive. E gente, é história de filme. Uhum, Assim, é filha que é abusada pelo pai ou pelo padrasto e a mãe não consegue "Não, que isso? Como eu estaria com um homem que faria isso? Impossível". uhum, Então, assim, eu já ouvi relatos de filhas que foram abusadas, por exemplo, por padrasto, e a mãe era extremamente narcisista, a mãe não acreditou na filha e defendeu o padrasto. Na festa de aniversário da criança, e não é por amor ao padrasto nesse caso, tá. é É porque por como ela como ela faria uma escolha por uma pessoa ruim. possível. É isso, é nesse sentido, assim, ó, eu já morei com pessoa que não com transtorno, mas com traços bem acentuados narcisista. Já E é morei. Era interessante impressionante como o cara tinha o domínio das pessoas dos amigos que estavam ao redor dele. e assim, O meu isso é mu domínio não, porque ele era uma bichona, ele veio dar em cima de mim, eu dei um soco nele. mas E interess ele tinha o pode domínio total, assim. sim, Os cara isso é faziam o que ele muito sim, isso é muito interessante nesse coisa, porque assim, o narciso é uma pessoa a pessoa que tem um transtorno narcisista é uma pessoa manipuladora, extremamente manipuladora. Ela sabe como manipular muita e os manipulados dificilmente percebem. Ela consegue fazer esse jogo ali, para que aquilo que foi um enlace para chamar atenção para ela, pareça como se fosse algo normal. Por exemplo, numa festa de criança ali, em vez de, né, o centro é a criança que tá fazendo o negócio, mas a mãe passa mal na festa. Então, imagina uhum. que
Uma coisa de fato, gente, uma mãe que passa mal, não tô falando aqui também, por favor. Ah, É que, não né, quer mas dizer. assim, ela é que isso que a gente vai perceber nesses fatos são os repetitivos, né. Repetitivos. Uma vez ela passa mal, outra vez ela derrama o bolo um pedaço de bolo no vestido, aí enfim, qualquer coisa que vai chamando a atenção pra ela. E detalhe, gente, uma coisa bem impressionante, você olha pra aquilo, você fala: "Não acredito que ela tá fazendo isso", mas para a pessoa, detalhe, ela não tá fazendo aquilo como a gente faria. Ou seja, eu vou fingir que estou passando mal pra chamar atenção pra mim. No Uhum. cérebro dela, cria uma situação e ela desmaia e passo mal. Porque eu tenho essa necessidade da atenção. A atenção dos outros, esse domínio sobre os outros, para um narcisista é como se fosse uma droga. Então, que nem Hum. uma pessoa que é viciada em uma substância, ela entra, começa a buscar a substância, mesmo sem saber muitas vezes daquela aflição, quando começa com uma crise de, ai, como que fala? De abstinência, ela começa a passar mal e coisa, indiretamente pela falta da substância, às vezes ela é mais ou menos consciente daquilo. A pessoa narcisista é o mesmo caso. Então ela passa mal porque ela passou mal. Ela teve falta de ar. Uhum. Então pra ela não é um teatro, aquilo é a realidade, é o mundo, é a verdade dela, né, nesse sentido. E por isso É é tão bem interessante. difícil. Bem interessante isso. E Camila, como é que é o tratamento disso aí? Remédio, Então evidentemente, só terapia não dá conta. não. E assim, tem pessoas e também aí que vai ter uma questão bem importante, né, eh precisa de um acompanhamento, precisa o terapeuta, né, o psicoterapeuta está aí fazendo um trabalho muito em conjunto com o psiquiatra. E assim, tem pessoas que eu já ouvi relatos de pessoas, até nos Estados Unidos, onde a questão do tratamento é um pouco mais avançada, que elas têm a consciência da frieza, tipo assim: "Ah, era aniversário, tipo, minha filha não ganhou o presente que ela queria, porque eu comprei a sandália pra mim", ou sei lá, gente, qualquer enfim. Os exemplos seriam inúmeros. E eles de fato não conseguem, mas eles conseguem perceber isso não seria certo, tipo assim, mas eles não como nem poderia falar que eles não podem perceber, mas assim, eles começam assim: "Eu não sinto, se eu ignorar, eu não sinto nenhum remorso". Se eu, por Uhum, exemplo, falo estupidamente aqui com o Otávio, eu fosse, eu não sinto remorso nenhum por aquilo. Não sinto vontade nenhuma de pedir desculpas ou coisa lá. E se eu for pedir desculpa é pra falar que o Otávio estava errado, não uhum. que eu fiz errado, né. O Eh, narcisista não vai chegar e dizer: "Ó, fiz merda, velho". Fiz merda, mas a culpa foi sua. É, aham. Fiz merda, mas você também, não que toda pessoa que faça isso seja narcisista. Isso, novamente, a gente tá trazendo aqui pontos, é que a gente precisa ir olhando É. cada caso, esses fatos que vão se repetindo, mas enfim, então tem pessoas que com muito acompanhamento e muito tratamento, elas começam a ter essa percepção dessa Uhum. ausência de enfim, dessa ausência de um conflito, ou enfim, mas assim, isso são casos mais, assim, mais singulares, mais assim, Uhum. é o topo ali, né. Há outros casos que realmente com uma medicação, e eu tenho um exemplo muito próximo, que com uma medicação acertada, a pessoa entrou no eixo e a vida da pessoa. "Ai, gente, você tá apontando o dedo. Ai, vocês querem colocar medicação", não, gente, a pessoa melhorou de qualidade de vida. Uhum. A E a pessoa medicação ajuda e ajuda com que a pessoa terapia. tome consciência, porque eu acho que o principal trabalho aí do psicoterapeuta aí é fazer a pessoa tomar consciência. E Tomar assim, sabe, quando o medicamento traz para o eixo, é aquele negócio assim, quando tá muito na crise de qualquer doença, gente, isso a gente já aprendeu, tanto Camilo quanto eu, assim. Quando tá muito na crise, não existe o esforço do psicoterapeuta, o esforço humano, ele é muito reduzido. O medicamento entra, supre aquilo que é necessário, e aí vai abrindo espaço para o psicoterapeuta entrar e mexer, botar consciência, a pessoa vai começando a aguentar, ouvir, a aguentar, saber, a aguentar essa tomada de consciência, porque a pessoa precisa estar preparada para aguentar isso, para poder sim. conseguir se dar conta.
Por né. exemplo, né, um caso, a mãe não gostava de saia, a filha gostava. Então, antes do entrar com medicação, né, a gente tá falando uma coisa bem trivial, né, mas pra vocês terem, Uhum. sempre que a filha colocava saia ou colocava vestido: "Ah, você tá indo como", ela usava não era baranga, como aquelas mulheres fala piedosas na que vai sempre na Beata, missa, assim. "Ah, tá indo com uma Benata, tá indo carola", tá sempre uma Beata, forma Carola. sempre uma forma de diminuir, de Uhum. reprovar a escolha da filha e tal. Ela não gostava e tá tudo bem, gente, ela não gostar de usar calça, mas a filha não é ela, né, e então se a filha gosta, a filha pode usar. E aí com a medicação a mãe conseguiu, tipo, acolher a filha, que a filha tinha um gosto diferente dela, e tá tudo bem. A mãe continua não gostando de saia, e a filha continua gostando de saia, e tá tudo ótimo. Mas olha que interessante, ela conseguiu a pessoa, a mãe ali, né, que tinha os traços, conseguiu com o remédio lidar com aquilo que antes era um incômodo tão grande que ela não conseguia ficar sem alfinetar, e a Sim. filha também foi aí porque as 2 pessoas normalmente as 2 pessoas precisam de acompanhamento psicológico. E a filha também conseguiu falar: "Espera aí, o que eu gosto e o que minha mãe gosta, como eu gosto de me vestir", né, e aí foi lidando. E eu vou trazer também uma coisa aqui que é interessante, e isso, né, normalmente, não tô falando todos, gente, mas assim, liga um cri-cri, assim, de alerta, quando a pessoa tem transtorno, eu sempre troco os nomes. Não é o É o border, borderline transtorno que não. gosta muito de narcisista? Olha, o border tem uma questão aí, mas eu queria o outro, bipolar. Normalmente o Bipolar. paciente bipolar, ele tem traços narcisista. Não tô falando que Sim, tem transtorno bipolar e transtorno narcisista. Normalmente com são transtorno coisas bipolar diferentes. são coisas diferentes, mas normalmente quem tem um, às vezes tem um outro traz traços do outro também, ou pode trazer os 2 também, isso é algo que precisa ser avaliado, né. Bueno, e é isso, né, e precisa fazer o border é uma pessoa que sim, ele traz também traços. Mas assim, ele não seria uma pessoa muito suscetível ao narcisista? Sim, só que Por assim, ele não quando ele tá no o border e o bipolar, quando eles estão numa fase mais maníaca, ou seja, quando eles estão ali uhum, hiperativos, né, quando aham, estão mais assim, quando é o centro do mundo, né. aham, Então, ninguém é tão bela, ninguém é tão mulher e como, né, quanto eu. E quando eles estão, assim, podendo tudo, é isso. E uma questão do eu acho que um desafio do border é, assim, pelo que eu acompanhei já, é que quando eles fixam em algo, né, eles estão pensando daquele jeito, e é muito difícil a gente conseguir trabalhar uma flexibilidade cognitiva com o border, né. É impossível? Não, mas precisa de terapia. Vá, mas é possível, né. Eu tenho um caso ali de que eu acompanhei, muito belo por sinal, a menina não conseguiu deixar tanto aquela, né, quando ela colocava uma coisa na cabeça, mas ela sim, começou a parar para pensar sim, sobre, e conseguir fazer algumas transformações e deixando algumas coisas, então foi um processo muito bonito. uhum, sim. Hum. Mas é isso gente, ó, eh, é um mito que aponta para uma realidade muito concreta. E se a gente racionalizar isso, vamos racionalizar, tirar do transtorno e só do apaixonar-se por si mesmo, Sim, pensar um pouquinho só nisso. sabe uma coisa, isso que eu ia Não falar, eu tem acho que motivo para isso. não tem motivo pra isso, o quê? Não Pra se posso me apaixonar apaixonar por por si mim? mesmo. Uai, se eu não me amar, como eu vou amar o outro? Eu me amar é uma coisa, eu me apaixonar é outra é Ninguém é tão outra coisa. espelho, espelho meu, existe alguém tão bela como eu? Olha lá, tem lá a Branca de Neve, e daí a bruxa vai lá e vira enfim, eh, viu, tem uma menina lá, Branca de Neve, e aí né, porque assim, ó, não existe Olha, razão pra isso, porque assim, ó interessante, fica aí uma porque assim, ideia ó, pra gente também.
Vai, Quando a desculpa. gente olha pra gente mesmo, mesmo que num espelho, as nossas limitações são aparentes. Então, assim, ó, o que que é necessário aqui? E a Camila falou aquela questão de ser na água, na verdade, assim, precisa ter água. E essa água é do nosso olhar. Como Me assim? fale mais. Vou É, explicar. Quando teu olho tá sujo, o que que acontece com o teu olho? incomoda, fica seco, a gente precisa piscar justamente pra lacrimejar e tirar. Lacrimejar e assim. Quando a gente tá muito aflito, o que que acaba acontecendo naturalmente? Eu Chorar. choro com muita facilidade. A Camila quando tá aflita e quando não tá também, inclusive. Quando a gente trabalha muito, a gente sua, que é o mesmo componente da lágrima. Ou seja, assim, ó, ou seja, o que que é necessário a gente olhar aqui? Que o trabalho interior, ele é muito mais para olhar os nossos defeitos, a lágrima interior, que também pode se tornar lágrima exterior, né. É muito mais para olhar os nossos defeitos do que as nossas qualidades, porque as nossas qualidades, elas elas são muito mais doce olhar para qualidade do que para defeito, né, Camila? Com toda certeza. Os defeitos são muito mais duro, então aí é que é essa necessidade do olhar para um espelho, mas antes do olhar para o espelho, fazer esse trabalho, fazer ao mesmo tempo desse olhar para o espelho, esse trabalho interior de purificar, de limpar o olhar, e se limpa o olhar por esse trabalho que lava, que chora, que sua. Ou seja, ao mesmo tempo ali que o Narciso, ao encontrar-se com a fonte, né, com a água, Uhum. agora, enfim, ali com o bosque, uma fonte de água. Ao mesmo essa a fonte de água, ela é realmente é um símbolo de vida, né, Sim, o que para ele literalmente. foi a morte. E o que para ele foi a morte. Ou seja, quando nós encontramos com a fonte de água, nós podemos encontrar com a vida, né, nesse se Uhum. lavar, se conhecer, Então o problema ali buscar. não foi a água, foi o olhar do Narciso. Sim, sim, O mas problema e olha que não era a interessante. água, era o olhar do É, Narciso. ou seja, Porque se ele aquilo. tivesse olhado e visto os seus defeitos. Sim, ou até mesmo, sabe, eu usaria até vendo as suas qualidades, porque isso às vezes é o primeiro que a gente consegue sentir, mas ele tentando abraçar, tentando esse contato, tentando apropriar-se, né, porque era isso que ele tentava, ele não percebendo, ele vai encontrando ali limitações. E nessa limitação, imagino que ele tenha se molhado tentando fazer isso. Nisso se molhando, se encontrando essas limitações e deixando-se, encontrar-se, acolher a sua limitação, essa fonte ela continua sendo fonte de vida. Mas se eu busco esse contato e não a acolho, e aí também é um processo muito necessário numa psicoterapia. Eu vou às vezes assim, né, penso tal coisa, tenho isso, mas assim, minhas qualidades, e aí a gente vai nos descobrindo, vai tendo, vamos esse olhar nosso vai limpando e a gente vai vendo mais também sobre nós. Todo o processo de transformação, de amadurecimento, ele passa por um inicial, que é acolher. Quando eu encontro algo que, cara, isso aqui é uma limitação minha, isso aqui é um traço que não tá legal, né, e a primeira coisa que eu preciso fazer é acolher. Acolher que eu não posso continuar me amando desta forma, Uhum. que eu preciso me deixar essa água lavar, deixar essa água ir buscando outros modos de olhar para essa realidade, né. Uhum. Quantas vezes Exatamente. a situação em si, né, o Franco ele fala muito isso. Né, quando a gente não pode mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Logo, esse mudar a nós mesmos é mudar o olhar, como nós estamos olhando para aquilo. Por exemplo, alguém que acompanha e cuida de alguém doente, é muito cansativo, chega um momento que você tá querendo chutar o balde para tudo. Ou, por exemplo, algo, né, que a gente passou, quem está fazendo
um TCC da vida, escrevendo algo, tem hora que você não aguenta mais ver a bendito do texto na tua frente. Só que eu posso se eu olhar simplesmente para aquele meu ranço diante daquele texto, ou por aquele serviço que me parece inútil com aquela pessoa, porque ela talvez não vai melhorar, se eu só aquilo pesa demais e aquilo me adoece e eu morro do lado daquela fonte que podia ser fonte de vida. Mas se eu olho pra finalidade, por que que eu tô fazendo isso? Exato. E na Essa verdade parte ali, torna Narciso morreu por se po na minha visão, assim, hum, porque se ele se joga na água, ele perceberia que era um reflexo. Ele morreu por não se jogar na água. Ele botou a mãozinha, ele chegou perto do rosto, ele botou a outra mão, mas ele não mergulhou. Porque se ele é, mergulha, desmancha o reflexo, mexe a água. pode ser. Eu me pergunto se ele saberia nadar, sabe. É. E aí a gente pode se perguntar: você Mas é sabe uma fazer esse ponte, né. nadar seria esse trabalho interior, esse se Uhum. jogar. Você sabe fazer esse trabalho interior? Olha, e aí, nós quase voltaria a ser quase aqui ó, espera aí, para aí a gente até ir finalizando, vou finalizar de Aham. modo aqui ó, pra você se jogar nesse trabalho interior, Isso aí, faça isso aí. psicoterapia, amigo nosso Beleza, ouvinte. beleza, beleza. Vamos, tira aí, Mas tira assim, hoje. é justamente isso, gente. É justamente isso, é justamente isso. Deixa eu só colocar aqui. Eh, fazer esse trabalho interior para purificar o nosso olhar. Justamente. E não tenha medo, né, Não tenha eh, medo. não tenha medo. E talvez você veja traços narcisistas em você. Não se E preocupe, tá tudo você não é o certo, único da não face da foi culpa terra. não foi culpa tua. Não foi culpa tua ter traços narcisistas. Sim, isso é Fala bem aqui dos traços interessante. moderados, né, não foi culpa tua. Isso é interessante, porque a questão do é um dos transtornos, acho que o único que eu vi isso, claro que ele pode ir gerando uma mudança neuroquímica, né, mas e tem alguns nesses casos mais severos de falar através de uma hereditariedade, uma questão mais de hereditariedade no que eu falo de uma questão biológica, Biológico. né, mas uma coisa que é interessante nesse, é que ele fala que ele é apreendido. Então é muito interessante se você percebe, por exemplo, traço no seu pai ou na sua mãe, eu gosto muito de ler eu quase se eu soubesse tinha pegado e jogado pra você pra gente passar um vídeo aqui agora. Gosto muito de um vídeo. Mas assim, não saia: "Ai, é porque coitado de mim, olha ali meus pais como foram, né, tal". Ok, reconheça isso, acolha os seus pais como eles foram, como eles são, nesse sentido como eles te criaram, nesse sentido. Não estou justificando o que eles possam ter feito, isso é diferente. Eh, mas tome a sua vida nas suas mãos, nesse sentido. Aonde eu me sinto tocada, onde eu sinto traumatizada, onde eu sinto ferida, onde eu sinto limitada, enfim, a palavra que tu queira usar, eh, e como que eu posso olhar para isso? Como que eu quero agir? Eu consigo agir? E aí, novamente, contato da psicoterapia, Sim, segue aí nas nossas descrição, então é isso, né. Eu acho que é por isso, né, amor, eu acho que a gente pode ir isso, findando por aqui. isso, gente. Então, assim, não se apaixone por você mesmo, porque assim como eu, assim como a Camila, você também não é grande coisa, tá. Parece dura essa frase, mas é exatamente isso. E em você que anda sozinho, fica aí um questionamento, que você tá colocando parâmetros tão alto para o outro, né. Então, não tô falando de aceitar qualquer coisa, é importante ter ali, mas que esse mito também te leve a refletir, porque não faltava pretendentes, Uhum. Você porque veja, ó, ele não a Camila queria. não aceitou qualquer coisa, mas também não sou grande coisa. Então, ficou mais ou menos ali no meio termo e tá tudo certo. Estávamos alinhados no que é essencial, né, e estamos alinhados no que é essencial, Isso que é estamos importante. Então, gente, fiquem com Deus. Tchau
e não se apaixonem por vocês mesmos.